Fala galerinha, sou Felipe Bruno e está chegando a última rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Lembrando que neste sábado todas as partidas serão às 17 horas, hein? Para decidir aí quem se classifica para o quadrangular do acesso e quem será rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro. É muita decisão, a Série C muito equilibrada e nós vamos ver então como está a situação aqui na Série C. Quem já está classificado para o quadrangular do acesso, já está tranquilo, é o Caxias, a Ponte Preta, o Náutico, o Londrina e o São Bernardo. Esses 5 times já estão classificados para o quadrangular do acesso. Resta saber as posições de cada um, mas uma delas já é inegociável. O primeiro lugar é do Caxias, com a campanha espetacular até aqui, 37 pontos, já garantiu o primeiro lugar. Ponte Preta é a segunda colocada com 33, o terceiro é o Náutico também com 33. O quarto é o Londrina com 30, a mesma pontuação do quinto São Bernardo. Então aqui, todo mundo tranquilo, só tentando melhorar a sua posição na tabela, lembrando que só o primeiro lugar que não vai mudar nessa última rodada. Aí nós vamos agora para o outro grupo, e que grupo grande, hein? São 3 vagas, só tem 3 vagas que restam aí para o quadrangular do acesso. E matematicamente nós temos Guarani, Brusque, Ituano, Floresta, Botafogo da Paraíba, Confiança, Figueirense, Ipiranga, CSA e Maringá. 3 vagas para 10 times. É impressionante como chega essa última rodada com essas 10 equipes com chances matemáticas de irem para o quadrangular do acesso. É importante, claro, destacar que quem vai para essa última rodada no G8 tem mais chances de classificação, né? Porque só depende de si. São eles o Guarani, o Brusque e o Ituano. E o Guarani, dependendo, pode até se classificar com um empate na última rodada. Claro que vai depender de uma combinação de resultados. Mas Floresta, Botafogo da Paraíba, Confiança, Figueirense, Ipiranga, CSA e até o Maringá têm chances de classificação para o quadrangular do acesso, porque eles têm 22 pontos, né? O Ipiranga, o CSA e o Maringá. E hoje o Ituano, que é o oitavo colocado, tem 24, ou seja, a diferença é só de 2 pontos entre as equipes, né? Ou seja, vai ter emoção até o último minuto para a gente saber quem vai para o quadrangular do acesso, claro, junto com Caxias, Ponte Preta, Náutico, Londrina e São Bernardo. Se também está disputado lá em cima para o quadrangular do acesso, o risco de rebaixamento existe para algumas equipes aí. Por outro lado, Tombense e Retrô não tem mais nada a se fazer. O rebaixamento já é certo. Tombense e Retrô, com 2 campanhas tenebrosas na competição, os dois já estão rebaixados para a Série D e chegam nesta última rodada sem mais nada para fazer. Na casa de apostas Arena das Dunas, já adianto que tem um jogo que promete e que vai mexer muito com a tabela. ABC e Itabaiana lutando pela sobrevivência na Série C. Um deles obrigatoriamente vai cair. O outro pode cair também, mas pode, quem sabe, se salvar. Mas no máximo só um deles se salva. Ou seja, ou ABC ou Itabaiana com certeza vai cair. E o outro, como eu disse, também pode cair. Além disso, Anápolis tem chance de cair, Maringá, CSA e Ipiranga. Mas eu não falei que os 3 sonham com uma vaga no quadrangular? Sim, mas se perderem, um deles pode até cair para a Série D, ou seja, do sonho podem ter um pesadelo no final da rodada aí. Então, em si, os 3 ainda têm um pequeno risco, bem baixo, é verdade, mas tem risco de rebaixamento. A diferença deles para a zona de rebaixamento é 3 pontos. 3 pontos que estão em disputa na última rodada. Bom, então vamos ver então a 19ª rodada, a última rodada, né? Como é que fica a situação. O Náutico recebe o Ituano. O Náutico já está classificado para o quadrangular do acesso. Já o Ituano precisa vencer. Para garantir a vaga no quadrangular do acesso, o Ituano tem que vencer e torcer para que o Floresta, por exemplo, não faça um placar maior do que ele fizer no Náutico. Ou seja, o Ituano tem que observar de perto ali a situação do Floresta, porque o Floresta é o primeiro fora do G8, tem a mesma pontuação, mesmo número de vitórias e o mesmo saldo de gols. Só que o Ituano está no G8 porque tem um ataque melhor. Ponte Preta e Londrina, no Moisés Lucarelli. Esse jogo são 2 equipes que já estão classificadas para o quadrangular do acesso.
Ou seja, o que está em jogo para essas equipes? Tentar terminar essa fase na melhor posição possível. No Batistão, o Confiança recebe o Retrô. Para o Retrô, o jogo literalmente não vale nada. Afinal de contas, o Retrô já está rebaixado. Mas para o Confiança vale muito, porque se o Confiança vencer este jogo, ele precisa torcer para que dos 5 times que estão acima dele na tabela de classificação, 3 não consiga vencer na rodada. Ou seja, o Confiança tem que ganhar do Retrô e torcer contra Guarani, Brusque, Ituano, Floresta e Botafogo da Paraíba. Desses 5, 3 precisam o ajudar, ou seja, ter resultados negativos aí para que o Confiança consiga ultrapassá-los. Nós teremos o duelo entre Tombense e Guarani. Para o Tombense, o jogo não vale nada, o time já está rebaixado, mas para o Guarani vale tudo. Para o Guarani, vencer este jogo é vaga garantida no quadrangular do acesso. Se o Guarani empatar, ele pode garantir uma vaga no quadrangular do acesso, mas para isso ele tem que torcer contra o Ituano ou contra o Floresta. Se o Ituano ou o Floresta, um dos dois, não vencer, o Guarani consegue a vaga no quadrangular do acesso. Teremos o duelo no Jonas Duarte entre Anápolis e Botafogo da Paraíba. O Anápolis só pensa na vitória. Vencer se salva do rebaixamento. Já o Botafogo da Paraíba, vencer pode garantir uma vaga no quadrangular do acesso. Mas para isso, o Botafogo da Paraíba tem que ganhar e torcer contra Guarani, Brusque, Ituano e Floresta. Tem que torcer para que 2 desses 4 não vença. E aí, o Botafogo da Paraíba pode ultrapassar. E se um desses 2 não vencer for o Guarani, aí tem que torcer para o Guarani perder. Então, essa situação aqui do Botafogo da Paraíba. Já o Anápolis vencendo escapa do rebaixamento. Se empatar, tem que torcer para o Itabaiana ou ABC ficarem no empate, as duas equipes se enfrentam. E se o Anápolis perder, aí está rebaixado. Porque como Itabaiana e ABC se enfrentam, Itabaiana ultrapassaria o Anápolis pelo número de vitórias, mesmo que tivesse empate entre Itabaiana e ABC. Já no estádio Willie Davids, o Maringá recebe o Caxias. Para o Caxias, não importa o resultado neste jogo, porque o time já é líder garantido. Já o Maringá é tudo ou nada. O Maringá pode viver o seu sonho ou pesadelo nessa rodada. Isso porque se o Maringá vencer, ele pode sonhar com a vaga no quadrangular do acesso. É bem difícil, mas pode, porque ele chegaria a 25 pontos, ele teria que torcer contra Guarani, Brusque. Aliás, o Guarani já não importa mais para o Maringá, que ele não alcança, e nem o Brusque. Então, ele só tem chance da última vaga. E para isso, ele teria que torcer para o Ituano perder, Floresta perder, Botafogo da Paraíba não vencer, Confiança não vencer, Figueirense não vencer, Ipiranga não vencer e CSA de Alagoas não vencer. Ou seja, uma combinação gigantesca aqui, mas é o que resta para o Maringá, que ainda tem uma chancezinha pequena de ir para o quadrangular do acesso. Já se o Maringá perder, ele pode até ser rebaixado. Mas para isso acontecer, ele precisaria, no caso, o Itabaiana teria que vencer o ABC e o Anápolis teria que vencer o Botafogo da Paraíba. E neste caso, o Maringá cairia por conta do número de vitórias. Mas para se salvar do rebaixamento, não correr riscos, um empate é o suficiente. No Colosso da Lagoa, o Ipiranga recebe o Figueirense. O Ipiranga e Figueirense fazem um confronto direto ali, pensando em quadrangular do acesso. Quem vencer pode sonhar com uma vaga, não é fácil, vai ter que torcer com as equipes que estão acima. Em caso de derrota, o Ipiranga pode até cair, mas é bem difícil, né? Por o Ipiranga cair, o Itabaiana tem que ganhar do ABC, o Anápolis tem que vencer, o Maringá tem que vencer e o CSA de Alagoas, Maringá e CSA tem que pelo menos empatar os seus jogos. Então, essa situação do Ipiranga é pouco provável rebaixamento, o empate é o suficiente para se garantir. No Augusto Bauer, o Brusque recebe o CSA num confronto direto pelo quadrangular do acesso. O Brusque depende só de si, uma vitória simples o garante no quadrangular do acesso. O empate ele precisa torcer contra algumas equipes para se classificar e mesmo perdendo ele poderia se classificar, mas é bem difícil, né? Porque neste caso ele poderia ainda se classificar, mas ficaria numa situação pouco provável, porque tem muitas equipes ali que poderiam ultrapassar o Brusque. O CSA de Alagoas, se vencer, não ultrapassa o Brusque por conta do número de vitórias, embora alcance o número de pontos. Então, o CSA só pensa na 8ª vaga, que é a do Ituano. Então, para ele tem que ganhar do Brusque, torcer contra Ituano, Floresta, Botafogo da Paraíba, Confiança, Figueirense e Ipiranga. Por outro lado, o CSA
ainda corre risco de rebaixamento. Se ele perde o jogo, o Maringá empata, Anápolis vence o seu jogo e Itabaiana vence, o CSA acaba sendo rebaixado, mas é pouco provável. Bom, Floresta e São Bernardo. São Bernardo já está classificado para o quadrangular do acesso, vai tentar a melhor posição possível. Já do lado do Floresta, é importante vencer aqui, tentar fazer uma vitória maior do que o Ituano, por exemplo, de repente o Ituano vencer o Náutico, porque aí o Floresta pega a vaga no G8. O Floresta está ali batendo na porta do G8, ou seja, ele precisa fazer o resultado e torcer contra o Guarani, o Brusque ou Ituano. E por fim, ABC em Itabaiana, duelo de desesperados na Casa de Apostas Arena das Dunas. O ABC, para se salvar do rebaixamento, é quase um milagre. O ABC precisa ganhar do Itabaiana e torcer para que o Anápolis perca em casa para o Botafogo da Paraíba. Só assim ele se salva do rebaixamento, porque se o Anápolis empatar com o Botafogo da Paraíba, o ABC chegaria, nesse caso, vencendo Itabaiana, a mesma pontuação, mas tem vitórias a menos. Isso que dá ser o rei dos empates. O excesso disparado de empates faz o ABC entrar nessa rodada numa situação quase improvável de se salvar. Mas ainda é possível acreditar. Já do lado de Itabaiana, para se salvar, ele precisa ganhar do ABC e torcer contra o Anápolis, ou torcer para que o Maringá perca, ou o CSA perca, ou o Ipiranga perca. É importante destacar que caso ABC e Itabaiana fiquem no empate, o Itabaiana pode se salvar do rebaixamento desde que o Anápolis perca, porque aí o Itabaiana teria mais vitórias que o Anápolis. Então a situação aqui é: quem vencer pode se salvar do rebaixamento, pode também cair mesmo vencendo, quem perder é rebaixado, o empate rebaixa o ABC de qualquer forma. O empate só ajuda o Itabaiana a se salvar do rebaixamento se o Anápolis perder o jogo.